Fala aí, galera, sou eu aqui, o Lucas de novo, né? Vamos agora para nossa sétima aula, né? Agora com o prometido, com o nosso próximo bloco de exercícios que exigem um pouco mais do tabular, que exigem um pouco mais da nossa compreensão matemática, né? Agora, só para rever um erro meu do último vídeo, eu escrevi construa um ângulo de 32 graus. Claro que o certo é construa, né? Eu escrevi errado. Mas eu também não ia fazer outro vídeo só porque eu esqueci um S, né? Então eu peço desculpas aqui pelo meu erro gramatical. Mas agora o construa uma circunferência que está escrito aqui. Eu escrevi certinho, bonitinho, prontinho para nossa próxima aula. Então vamos lá, fazer essa próxima atividade. Construir uma circunferência tangente, ou seja, que toque uma vez só a reta R e com centro no ponto A, né? Vendo aqui que o ponto A, ele é um ponto livre, né? Ele pode ir para onde ele quiser, ele pode sumir da tela, pode voltar e nada vai modificar sua propriedade, que ele é um ponto livre. Vamos criar uma circunferência com centro nesse ponto A e essa circunferência sempre tem que tocar a reta R, ou seja, quanto mais longe o ponto tiver, maior a circunferência, obviamente. Quanto mais perto, menor a circunferência, obviamente. Vocês vão observar. Depois a gente tem que testar, né, essa construção para ver se ela realmente é uma construção e não apenas um aparente desenho. Então, vamos lá. Para ela ser tangente, ela precisa sempre tocar num ponto. Esse ponto sempre tem que pertencer à reta R. Então, como que nós vamos encontrar esse ponto? Eu venho aqui, né, criar reta perpendicular à reta R. Então, eu clico na reta R e essa reta tem que estar passando pelo ponto A. Uma outra, agora, depois que eu já construí essa reta, o que nós vamos fazer? Criar esse ponto aqui, né, de interseção entre as duas retas. Esse ponto está fixo, ou seja, conforme eu movimento o ponto A livre, ele vai estar, aquele ponto verde sempre vai estar ali, ele nunca vai sair da reta. Agora, construir uma circunferência, né? Eu venho aqui, construir uma circunferência. Se eu não cliquei em nada, é só eu escolher um centro, A, e vou aumentando até eu encontrar esse ponto aqui. Ou seja, ele está sempre tocando a reta R. Agora, se eu não quiser que essa reta verde apareça, ela pode sumir, simplesmente a gente vindo aqui em exibir e esconder esse objeto. Agora, ó, testando a nossa construção. Conforme ela vai chegando perto da reta R, ela diminui, tende a um ponto, quando aqueles dois pontos se encontram, e depois ela volta a ser uma circunferência, sem problema nenhum. Esse ponto aqui, a gente chama ponto de tangência, né? É o único ponto que pertence à circunferência e à reta ao mesmo tempo. Tudo bem? Ou seja, agora nós testamos a nossa construção e as propriedades sempre se permanecem. Então, tranquilo, nós acertamos o exercício. Agora, um outro exercício que eu quero fazer aqui, nesse mesmo vídeo, né, vamos apagar isso aqui, é construir um paralelogramo, né? A propriedade básica de um paralelogramo é que ele tem seus lados paralelos, né? São 4 lados e todos os lados são paralelos. Então, vamos supor que eu tenha aqui 2 lados. Agora, completar esse paralelogramo. O que nós vamos fazer? Observe. Eu vou primeiro criar um segmento de reta, né, fazendo uma diagonal. Um paralelogramo precisaria completar, né, aqui e aqui. Mas para isso eu vou criar uma diagonal, ou seja, eu ligo um ponto qualquer a um ponto não adjacente. O que é um ponto não adjacente? É um ponto que não está do lado. Esse ponto aqui, ele está do lado, né? Está bem próximo. E esse aqui está exatamente do lado oposto, ou seja, é um ângulo não adjacente. Então, eu fiz essa diagonal aqui. Isso fechou um triângulo, né? Não fechou um paralelogramo. Mas esse cara aí não vai ser o lado do nosso paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em formatar, vou mudar o tipo dessa linha. Eu não quero que ela seja uma linha contínua, eu quero que ela seja uma linha
pontilhada, para ela não atrapalhar na minha visualização geral. Então eu venho aqui e mudei a visualização dela de linha contínua para geral. Agora, o que eu vou fazer? Na ferramenta ponto, eu vou criar um ponto médio do segmento. Clico aqui e clico nessa reta para criar um ponto médio nesse segmento. Tá lá o ponto. O que eu vou fazer agora para poder encontrar esse quarto ponto que está faltando? Porque do paralelogramo todo a gente só tem esse e esse. Nós precisamos do quarto ponto e é isso que eu estou tentando encontrar. Agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui nas partes de reflexão e simetria e vou criar uma simetria, né? Para criar uma simetria, primeiro eu vou escolher o centro dessa simetria. O centro dessa simetria vai ser esse pontinho aqui, que é o ponto médio dessa diagonal. Então, esse é o centro. Agora, escolher um objeto para fazer a simetria sobre ele. Pronto, criei esse objeto. E esse ponto vermelho aqui é o resultado dessa simetria. E agora, para a gente finalizar, o que a gente faz? A gente vem e completa o paralelogramo com os segmentos passando por aquele ponto. Se vocês observarem, essa aqui é uma diagonal, né? E esse aqui é o ponto médio. Agora, se eu criar uma outra diagonal aqui, tá vendo? Elas se encontram naquele ponto médio. Eu vou formatar aqui para vocês mudarem a visualização também para pontilhado. Agora, o paralelogramo é isso tudo. Essas duas linhas aqui, essa preta e essa vermelha que acabaram ficando aqui, elas são as diagonais. E elas se encontram nesse centro aqui, a gente chama, é o centro, as diagonais se encontram sempre no seu centro. Agora, vamos testar a propriedade, né, desse paralelogramo. Ele continua sendo um paralelogramo, porque esse lado de cima continua sendo paralelo ao lado de baixo. E o lado da esquerda continua sempre sendo paralelo ao lado da direita, independente do movimento que eu faça com o nosso desenho aqui, ó, mudando um ponto ou mudando um lado, né, trazendo ele mais para frente, mais para cima, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. Ele mantém as suas propriedades, certo? Mantém também os seus tamanhos, ou seja, conseguimos construir um paralelogramo. Caso vocês não queiram as partes internas, vocês somente selecionam Shift, Shift, Shift e aí esconder os objetos, né? Ele é um paralelogramo que mantém as suas propriedades, só que você não vai estar vendo, né? Tudo bem, galera? Então, mais duas atividades desse nosso novo bloco aí, que são a parte de desenho geométrico agora. Espero que vocês tenham gostado dessas duas atividades e esperamos vocês nos próximos vídeos. Valeu, um abraço.